Meu irmão, minha irmã, desde o comecinho do culto, né, e desde antes, a gente declarou que o tema da nossa mensagem hoje, o tema do culto, é uma pergunta que diz assim: que tal tentar com Ele desta vez? E nós vamos falar sobre um trecho da palavra de Deus, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, eu também, e é um desafio, você falar sobre um trecho, sabe aqueles trechos bíblicos que muitas pessoas já falaram, é sempre um desafio, mas eu estou realmente animado de conversar com você sobre algo que Deus colocou no meu coração, e alguns personagens bíblicos, eles são assim, interessantíssimos, né, e Pedro é um deles, né, Pedro é uma figura interessantíssima, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, em um determinado momento, um dos encontros assim que ele teve com Jesus. Eu vou convidar você para já ligar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Enquanto você abre, não sei se você está lembrado que Lucas foi escrito, a intenção de Lucas, né, era ser um pouquinho mais detalhista. As pessoas chamam Lucas de médico, né, ele possivelmente seria o que nós entendemos por médico hoje em dia, e exatamente por isso ele dá mais detalhes, ele é mais assim um pouquinho científico, ele dá alguns detalhes. Então, alguns trechos do Evangelho de Lucas a gente consegue pegar assim, algumas informações que em nenhum outro local a gente recebe. Por exemplo, queria que você pensasse, você já percebeu, que aquele primeiro momento em que Pedro experimentou o milagre maravilhoso da cura da sua sogra, Pedro ainda não seguia Jesus? Não sei se você se recorda desse aspecto. Lucas dá uma cronologia bem interessante, e eu queria que você mantivesse isso em mente. Lá em Lucas 4, a gente começa, né, vendo a tentação de Jesus, aí depois vê ele indo para a Galileia, no início do seu ministério, depois ele vai para Nazaré, ele é rejeitado pela sua família, depois acontece aquele evento em Cafarnaum, em que ele estava ensinando em uma sinagoga, e um homem endemoniado se apresentou, e ele repreendeu, a gente inclusive mencionou esse versículo no sermão do domingo passado, pela palavra repreendeu, né? E depois desse momento, quando ele saiu da sinagoga, foi o momento em que ele foi para a casa de Simão, diz Lucas. Então assim, a gente já sabe que eles se conheciam. Simão já conhecia Jesus, e a sogra dele estava doente, e saindo da sinagoga, Jesus foi à casa dele, e foi lá, e diz a palavra de Deus que o Senhor a curou. É muito interessante, e imediatamente depois de ser curada, ela passou a servi-lo. Interessante, né? Ao invés de contar para as pessoas, ao invés de ir lá nas redes sociais e dizer o que tinha acontecido, a preocupação dela foi servir a Jesus, depois de ter sido alvo da sua cura. Pois bem, e aí o evangelista diz que muitas outras curas aconteceram, muitas. Depois diz que Jesus foi para um local deserto, e foi orar, e pregava nas sinagogas. A gente não sabe quanto tempo Lucas está falando aí, pode ser 2 dias, 3 dias, pode ser algumas semanas, mas o fato é que depois, lá em Lucas 5, aí nós cobrimos o capítulo de Lucas 4 inteirinho, em Lucas 5, já começa com a seguinte declaração: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que texto lindo, que texto precioso. Você lembra no comecinho do culto, quando nós conversamos sobre o Salmo 46, e lá no Salmo diz que Deus nos vê? Deus nos vê. A gente ouve isso e para e pensa assim, tá, Deus nos vê. E? Não, peraí. Nós estamos falando do Deus do universo, que cuida de nós. O mesmo Deus que hoje cuidou para que a terra girasse na velocidade certinha, no ângulo certinho, para que continuasse a haver vida aqui na terra. O mesmo Deus que cuida para que esse sol brilhe. Esse sol que é uma das menores estrelas que ele fez. Eu fico impressionado com esse fato de que o sol é uma das estrelas piquititinhas. Já imaginou? Pois é. Esse Deus nos vê. A gente acompanhou o capítulo 4, a gente viu, chegou, e Pedro, possivelmente assim como eu e você, naquele momento que ele estava lá pescando, achou que ele estava sozinho, mas Deus o estava vendo. Deus nos vê. Nos momentos em que a gente está cuidando das nossas próprias coisas, daquilo que a gente menos percebe, porque tudo bem que a gente saiba que Deus nos vê quando a gente está assim, num ambiente bem religioso, mas naquele momento em que você está cuidando das suas coisinhas, eu estou cuidando das minhas, Deus nos vê e cuida de nós. Não foi ao acaso que Jesus se virou e viu 2 barcos. Ele sabia que os barcos estariam lá, ele sabia que Pedro estaria lá. Aquela multidão não era uma multidão que nem vocês. Primeiro, que nós estamos possivelmente falando de algumas milhares de pessoas lá, mas era gente que estava completamente, exaltado. Eles estavam, diz a palavra de Deus, a multidão estava pressionando Jesus, apertando Jesus. Jesus não estava conseguindo ficar no mesmo canto, sabe? Quando a pessoa está tentando falar e a multidão vai apertando, e a pessoa, de um jeito que ele chegou, olhou, os barcos estavam lá, ele subiu no barco para falar de dentro d'água. Você já tentou falar de dentro d'água para a margem? Eu já tentei, que eu fazia caça submarina, a gente ia nos barcos, ninguém ouve nada. Ninguém ouve nada, gente. O que você fala some no mundo. O primeiro milagre começa aqui. Jesus estava falando de dentro d'água e todo mundo estava ouvindo. Isso não acontece. Experimente fazer isso na próxima vez que você tiver. Ninguém ouve nada, porque o som se espalha. Não tem acústica. Isso cientificamente não funciona. Mas Jesus não precisa das leis da natureza, né? Ele podia falar no tom de voz que ele quisesse, e cada um ia ouvir no volume perfeito. Jesus sabe o que faz. E ele entrou no barco de Pedro.
Um barco que estava vazio. Não tinha nem um peixinho fazendo plop, 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 plop lá dentro. Nada. Vazio, vazio, vazio. Pedro passou a madrugada tentando pescar. E Pedro era bom nisso. Pedro conhecia aquele lugar. Pedro sabia fazer isso. E não pegou nadinha. Por que ele não pegou nadinha? Porque Deus tinha mais para ele. Muitas vezes na vida dele, ele teve peixes na sua rede. Dessa vez, não. Tantas vezes na nossa vida, a gente está numa situação em que a gente não está entendendo por que é que as coisas que a gente tem feito não têm dado o resultado que a gente quer. O que será que está acontecendo, gente? Eu sempre fiz isso e o resultado tá bom, nunca foi assim, mas eu tinha resultado. Ou de repente, não, isso aqui é algo que eu sei fazer, eu tenho resultado, e dessa vez simplesmente não tem. O que está acontecendo aqui? O evangelista fala do que ele viu, do que ele sabe que aconteceu, do que ele ouviu falar. Mas talvez ele poderia ter dito assim: aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E olhou, e sabendo o que passava pelo coração de Pedro, mas ele não falou assim. Mas Jesus sabia exatamente o que Pedro estava pensando. O que você estaria pensando se você estivesse limpando suas redes, depois de uma noite inteirinha, sem pescar nada? Pedro estava pensando. Jesus sabia exatamente o que ele estava pensando. E olhou para Pedro. Interessante que diversos momentos no Evangelho, coisas maravilhosas aconteceram quando Jesus olhou para Pedro. Note que Pedro já tinha sido objeto do milagre de Jesus, e ainda não o tinha seguido. Às vezes a gente pensa assim, não, todos os discípulos, quando Jesus operou o milagre na vida dele, eles, não. Jesus já tinha curado a sogra na frente dele. E ele tinha voltado para a sua vida normal, de pescador. Quantas coisas Deus já fez na minha vida, na sua vida, antes que a gente tome a decisão de fazer o que precisa ser feito. A gente às vezes pensa assim, puxa, mas se ele tivesse feito esse milagre na minha casa, assim, na frente, com a minha sogra, eu acho que eu já tinha seguido, né? Quantos ele já fez na sua? Quantas vezes ele já restaurou o casamento? Quantas vezes ele já curou teus filhos? Quantas vezes ele já abriu portas? Quantas vezes ele já colocou comida na nossa mesa? Quantas vezes a cama quentinha já nos abrigou no frio lá fora? Deus é maravilhoso conosco, não é? Quem já foi alvo do amor de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Então eu estou falando para as pessoas certas. Mas Pedro voltou para a vida normal. Mas o plano de Deus para Pedro não era uma vida normal. Era uma vida sensacional. Pedro voltou e estava lá, lavando as redes, diz a palavra de Deus. Note que Pedro não desistiu de pescar. Com tudo que aconteceu, ele ainda estava lavando as redes. E lavar as redes é uma coisa que não dá para fazer sozinho normalmente, porque a rede é muito grande, né? Talvez o Aldalmir devesse estar fazendo esse sermão aqui, né? Que nós estamos falando de peixes e redes, mas lavar as redes é algo que dá trabalho e precisa de mais pessoas. Sabia que hoje à noite, possivelmente, Deus te chama para lavar umas redes aí entre nós? É o olhar talvez da pessoa que está do teu lado que você precisa. Nesse momento que a gente vem e os problemas continuam, né? Os problemas estão lá em casa, os problemas estão lá na conta, os problemas estão nos diagnósticos, os problemas estão em diversos locais. E a gente está aqui, dedicou um tempo para lavar as redes. Pedro não tinha desistido.
Mas ele estava pensando. E Jesus não pediu licença. Você viu Jesus pedindo licença? Eu não vi. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Eu não vi Jesus pedindo licença para entrar no barco. O barco já estava, devia estar, sabe daquele jeitinho que ele fica assim, meio na areia, meio na água, né? Jesus entrou, pisou no barquinho. Não tinha nada no barquinho. Jesus separou para ele. E ele olhou para Pedro. Ele podia ter entrado no outro, não podia? Você acha que Jesus não sabia qual era o dos barcos? Ele entrou no de Simão porque ele tinha um plano para a vida de Simão. Quando Jesus entra no barco da Juju, é porque ele tem um plano para a vida dela. Quando ele entra no barco do Duque, é porque ele tem um plano para a vida do Duque. E ele pisou e disse assim: faz o seguinte, põe um pouquinho o barco para cá que eu quero falar com as pessoas. E Pedro foi e fez o que ele pediu. Aí depois que ele tinha falado, tinha feito o que ele já tinha decidido que ia fazer, ele disse assim para Pedro: então Pedro, agora vamos lá para o fundo. Vamos para o fundo e joga suas redes de novo. Para um pouco. As redes estavam no barco? Acho que não. Eles estavam lavando. Imagina a cara de Pedro. Ah, Senhor, eu vou lá pegar minhas redes e vou jogar de novo. Não, mas espera aí. Parece fácil. Imagina o olhar dos amigos de Pedro, enquanto ele descia do barquinho que estava assim na beirinha, ia lá pegar as redes para trazer de novo para o barco. Muitas vezes a gente passa por isso. Deus manda a gente fazer algo e a gente diz assim: mas o irmão vai ver que eu já não consegui fazer isso na outra vez, eu vou... Pode ser um microfone, né? Pode ser um grupo, uma célula, pode ser uma classe para ensinar, pode ser N coisas. E de repente você já falhou 2, 3, 4 vezes e você... Ai, eu vou dizer isso e as pessoas vão olhar para eles assim: de novo, cara teimoso, não está vendo que não vai dar certo isso, gente? Pedro teve que sair, pegar as redes e voltar para o barco. E aguentar o olhar das pessoas. Por isso que Pedro olha para Jesus e diz assim: ô Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, eu sou uma pessoa imaginativa, né, como diz o desenho animado. Imaginativo esse menino, né? Será que é tão rapidinho isso aqui? Ou será que Pedro olhou para Jesus e disse assim: mas Senhor, eu trabalhei a noite toda. Será que ele parou para pensar o que ele ia responder? Ou será que ele respondeu tão prontamente assim? Eu gosto de acreditar que ele respondeu prontamente, mas pode ser que ele tenha pensado. Pode ser que eu e você estejamos nesse momento pensando assim: ah, mas de novo, parece que eu estou dando murro em ponta de faca. Ah, de novo, vou começar de novo isso. De novo, gente, não. Oh, Senhor, deixa eu fazer outra coisa. Não. Vai lá, lance sua rede. Não é isso que você sabe fazer? Não, mas com o meu conhecimento não deu certo. Pesquei toda noite. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar. Esse é o Pedro que Jesus queria. É o Pedro que sabe de tudo que eu e você sabemos, que às vezes a gente tenta e não dá certo. Mas que tal fazer de novo com ele? Sabe por quê? Porque se eu sei fazer, se eu dou conta, eu não preciso de Deus, né? Você já reparou como é difícil falar da mensagem de Deus para quem tem tudo? Porque a gente tem a sensação equivocada de que dá conta.
A gente tem a sensação de que a gente produz o nosso alimento, a gente tem a sensação de que a gente é que cuida da nossa saúde, de que é aquele meu exercício físico que está me mantendo com saúde, não que eu tenha feito exercício físico, eu digo para uma pessoa que faz, né? Então assim, de que é o exercício físico que tem lhe mantido com saúde, de que é a dieta boa que tem lhe dado saúde, de que é o seu esforço que tem lhe dado seu trabalho, sua oportunidade. Quem acha que já produz, quem acha que não precisa, quem acha que já está tudo certo, não precisa do amor de Deus, não precisa da intervenção de Deus, não precisa do espaço que Deus quer na nossa vida. Mas sob a tua palavra eu vou lançar de novo. Senhor, hoje, muito possivelmente, Deus está falando no seu coração assim, deixa eu te falar, eu sei que você sabe fazer isso, mas eu não quero o resultado que vem com aquilo que você sabe fazer, eu quero o resultado que vem quando eu faço na sua vida, porque eu sei fazer mais do que você, Ele está dizendo para mim hoje. Pedro estava no ponto, sob a tua palavra, lançarei assim, Hoje nós temos a volta do nosso mais novo casal, já pode até ter uma salva de palmas e um uhul, senhor e senhora Tiago, e Isabela, muito bem, e eu falei com eles algumas vezes, e gosto de falar assim, que momento maravilhoso quando a gente está começando, e dizer assim, Senhor, faz o seguinte, nosso casamento é teu, faz aí o que o Senhor quiser, porque eu tenho certeza que no que Deus quer, tem alegria muito grande para eles. Quando a gente entrega algo assim, Deus vira parceiro, e aí amigo, a pesca é maravilhosa. Você está cansado de lutar com alguma coisa que parece que não sai do canto? Não é na minha palavra não, que a minha palavra mal pode te fazer pensar, mas sobre a palavra de Deus, faça com Ele. Mas eu já fiz, eu estava orando quando eu fiz, mas talvez o momento seja esse. Pare e pense um pouquinho. Você acha que Pedro gostou de não pegar nenhum peixinho? Não, né? Mas porque Pedro não pegou nenhum peixe naquela hora, ele foi abençoado. Pessoas foram abençoadas. Ao longo dos últimos 2000 anos, vidas têm sido abençoadas, porque Pedro não pegou nenhum peixe naquela madrugada. Que tal entregar o seu insucesso para Deus e dizer assim, Senhor, eu tenho muito pouco para te entregar, mas eu te entrego o meu insucesso. Não, pastor, eu gosto de entregar umas coisas boas para Deus. Tá bom, entregue o seu insucesso, e quando Ele te der o sucesso, entregue também. Entregue para Deus e diz assim, Senhor, eu não consigo entender, mas eu não preciso, eu só quero te adorar. Então recebe esse momento da minha vida, recebe esse meu insucesso, e usa, mas usa para que teu nome seja louvado, não é para as pessoas acharem que eu sou persistente, que eu sou uma pessoa que vai até acontecer, não, porque eu não sou, é para as pessoas saberem que o meu Deus é um Deus que faz assim, faz de novo com Ele, e diz a palavra de Deus que eu fico imaginando os peixes deviam estar tudo enfileirado, assim louco para pular dentro do barco, por eles pulavam, sem rede, porque Jesus já tinha dado ordem. Eu fico imaginando os peixinhos escondidos, quando Pedro estava pescando, para não pegar nenhum, diz assim, eu não quero nenhum naquela rede, hein? Vocês fiquem tudo aí. Agora sim,
Podem ir. Os peixes estavam que não se aguentavam. Eles queriam pular naquele barco, porque Deus já tinha dado a ordem dele. Quando Deus dá a ordem dele, os peixinhos não esperam nem pela rede e pulam no barco. E não, por favor, não confunda, essa mensagem não é uma mensagem de sucesso financeiro, essa mensagem não é uma mensagem de sucesso profissional, não, essa é uma mensagem de intimidade com Deus. Se na sua intimidade com Deus, Deus vai trazer sucesso profissional, isso é com Ele. Eu não estou prometendo para você sucesso profissional. Só estou prometendo o que a palavra de Deus promete. E ela promete que quando Deus age na sua vida, os resultados são maravilhosos. Eu não sei se na sua vida serão peixinhos. Podem ser muitas outras coisas. Mas eu sei que com Ele é um espetáculo. E aí ficou de um jeito que eles não conseguiam. O barco ia afundar, rapaz, ó. Porque os peixes não paravam de vir. E eles puxando a rede e vindo mais peixe. Eu gosto de imaginar que eles puxando a rede com peixe e os peixinhos entrando pelo outro lado. A coisa estava um negócio incrível. Tiveram que chamar outro barco de longe, fazendo sinal. O outro barco veio, o outro encheu, quase foi a pique também, os dois. Sabe por quê? Porque quando Deus faz, Ele faz bem feito. Deus não precisa fazer no seu limite que você consegue consumir. Ele faz para você ter e ter para dar. Quando Deus age na nossa vida, Ele age o suficiente para nós e para transbordar, para derramar para quem estiver perto. Gente, o limite de Deus não era o número de peixes, o limite de Deus era o tamanho do barco. Se o barco fosse maior, tinha vindo mais peixe. O limite de Deus para você não é o que tem no mundo, o limite de Deus para você é o quanto tem de espaço na sua vida para Deus. O limite de Deus para mim, para nós, é o quanto a gente abre de espaço para Ele. Se o barco fosse um transatlântico, meu amigo, tinha enchido um transatlântico de peixe, até quase ir a pique, porque esse é o limite de Deus. Esse mesmo Pedro já tinha sido objeto da bênção de Deus, do milagre de Deus. Mas agora, ele viu algo diferente. Presta atenção para mim, eu prometo que eu estou acabando. No milagre da sogra de Pedro, Pedro não conseguia fazer aquilo, né? Ele sabia que ele não conseguia. Então Deus veio e agiu e resolveu. Note que aquilo não impactou muito a vida de Pedro, não. Ele não conseguia fazer mesmo. Bom, esse homem realmente tem poder. Mas quando pegou em algo que Pedro achava que sabia fazer, aí Deus apertou. E Deus disse assim: você acha que você sabe fazer? Eu vou mostrar para você que quem sabe fazer sou eu. Você acha que sabe pescar? Eu criei os peixes. Você acha que sabe cuidar da sua saúde? Fui eu que montei você no ventre da sua mãe. Você acha que consegue cuidar dos seus filhos? Fui eu que decidi e sonhei com eles, entreguei para você. Você acha que você sabe cuidar de alguém? Fui eu que coloquei essa pessoa para você cuidar. Quando Deus pega uma coisa que a gente sabe fazer e mostra para a gente assim: você não é ruim não, mas eu sou Deus. Aí quebrou Pedro. Aí quebrantou. Você é um bom marido, né? Você é uma boa esposa, né? Você é. Mas eu sou Deus.
seja um bom marido como eu quero. Aí você vai ver que tipo de família eu providencio para você. Seja uma boa esposa como eu quero. E você vai ver que tipo de família eu vou te dar. Seja um servo. Ah, você gosta de servir. Eu estou vendo que você é dedicado, estou vendo que você faz tudo com carinho. Mas faz comigo. E eu vou te mostrar. Faz mais ou menos assim como a Natália. Faz comigo. Eu vou te mostrar. Às vezes a gente se cansa e se estressa, porque a gente quer fazer igual Pedro. Passar mais tempo tentando. Quando na verdade a gente já devia ter vindo para a praia, já devia estar lavando as redes, esperando o Senhor dizer assim: vamos agora? Vamos agora? Ah, mas agora eu já fiz tanto. Não, mas agora é a hora que eu quero que você vá. Vai, e eu vou te mostrar. Pedro é fantástico, né? Pedro é birrento, mas quando ele percebe que Deus é Deus. E para acabar, teve um momento muito lindo que Pedro, às vezes a gente acha que os discípulos já tinham entendido tudo, né? Depois disso aqui, muito tempo depois, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Muito tempo depois. Mas Pedro aqui olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Sabe por que Pedro disse isso? Porque na religião que ele tinha sido ensinado, o pecado pegava, e a santidade não. E Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, deixa eu te explicar, o teu pecado não pega em mim não, mas a minha santidade pega em você. Eu não preciso me afastar de você. Na religião que Pedro conhecia, se você encostasse no morto, você ficava impuro. Se você fizesse tal coisa, você ficava impuro. Mas Jesus veio para mostrar que não funciona assim. Sabe como é que funciona? A gente se aproxima de Deus, e aí a gente fica puro. Não é na nossa força, não é porque eu cumpro as leis, não é porque eu venho à igreja, não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu... Não, é porque eu me aproximo de Deus. Pedro, para com isso. E Pedro entendeu. E Pedro podia ter feito, sabe o quê? Agora eu aprendi a pescar, agora vai. Agora eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Agora, toda vida que eu for para o mar e jogar minhas redes, eu vou pegar muito peixe. Não. A mensagem que Jesus tinha para Pedro não era essa. A mensagem que Jesus tinha para Pedro é: tudo que você fizer sob a minha palavra vai ser fantástico. Então ele não conseguia esperar pela próxima ordem que Jesus desse a ele. E ele largou tudo. Largou o barco, rede, peixe. Largou tudo. E o seguiu. Legal, né? Deus chama hoje para você para dizer assim: não me busca pelos resultados não. Me busca pela minha presença. Os resultados são meus. Eu cuido deles para você. Não se preocupa não. Os peixes, o importante é saber que na palavra de Deus tudo acontece. Que tal fazer com Deus dessa vez? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos falou hoje, em nome de Jesus. Amém? Posso convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque só tu és Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com o teu agir.
Vem sobre nós com a tua vontade. Oh Senhor Deus, nós sabemos fazer tantas coisas, porque o Senhor permitiu que a gente soubesse. A gente tem tanto, mas nós queremos, Senhor Deus, isso sob a tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, a oportunidade, o desafio, o serviço que o Senhor mandar. Olha para todos os corações aqui, Senhor Deus, tantos corações cansados, olha para o meu, cansados, desgastados. Vem, Senhor Deus, com teu olhar e nos manda de novo, dá a tua ordem de novo, aquela que a gente conhece, aquela que a gente já ouviu. Sob a tua palavra, Senhor Deus, a gente quer agir de novo. Olha para nós e vem com teu agir. Olha para nós, Senhor Deus, e tem misericórdia de nós. Age em nós te pedimos, em teu nome, Senhor, para honra e glória somente do teu nome. Que o nosso desapareça e o teu seja louvado todo dia, até o nosso último suspiro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.